Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 96. Transformação social a que custo? Bom, nesse episódio eu bati um papo super bacana com a Aline Odara, fundadora e idealizadora do Fundo Aguibara. O Fundo Aguibara é um primeiro fundo voltado para fortalecimento de mulheres negras, na sua dimensão de inclusão socioprodutiva, empreendedorismo e tal. Baita iniciativa, super bacana. Aguibara em Yorubá é potência, acho que diz muito da iniciativa. É um fundo que está completando em 3 anos, né? Foi criado em 2020 ali no auge ali da pandemia, justamente para poder apoiar mulheres negras que estavam ali nas quebradas tentando, né, sobreviver naquele momento onde estavam tudo fechado, dificuldade de gerar renda e além de todo o risco ali da pandemia naquele momento. Me lembro de conhecer a Aline logo nesse início dessa caminhada e ela conta um pouco disso aqui no episódio, né? A trajetória dela. Ela saiu de um concurso público, de uma função pública, largou mão disso para perseguir o sonho do Fundo Aguibar, essa missão, como ela diz. E a gente, em geral, acha isso muito bonito, é uma história de LinkedIn, né, de superação. Mas ela traz um pouco outros lados, né, dessa escolha que ela fez, que ela mesma disse que não se arrepende. Mas é isso, tem seu preço e a gente falou sobre isso. Um destes preços é o burnout, né? A questão da saúde mental, que ela também traz e levanta essa bola aqui. Então é isso, para além da gente ver uma iniciativa que é o Fundo Aguibara que está bombando, e eu sempre disse isso a ela, vai bombar mesmo, uma baita iniciativa. Então, além da gente ver isso bombando e que merece, né, conquistar todos os espaços, a gente também enxergar que tem muita correria, muita caminhada, muito esforço de muita gente por trás ali para sustentar essa iniciativa. Então, lembremos disso. Escutemos o papo aí com ela, com essa mente aberta, né, para ouvir isso, né, esses desafios, o lado B dessa história sempre tem, né? Então é bom demais falar com a Aline e foi delicioso gravar esse papo. E é isso. Agradecer demais ela pela agenda, pelo espaço e dizer que ela vai citando várias coisas ao longo do papo, todos os links na descrição, inclusive o link para quem quiser doar. Tá aí, né? Fala-se tanto de doação. Tá aí uma iniciativa que realmente vale a pena a gente pôr a mão no bolso. Então é isso. Espero que vocês gostem. Partiu pro papo. Bom, Aline, obrigado por você ter aceito o convite. Uma alegria muito grande trocar essa ideia contigo. Para começar, se apresenta aí para quem está nos ouvindo, quem que é a Aline e o que que é o Fundo Aguibara. Seja super bem-vinda. Oi, Fábio, muito obrigada pelo convite. Você é uma referência para mim dentro do campo, pelo seu compromisso em provocar todo mundo para tentar construir um campo mais democrático e mais comprometido com transformação social, que é o que a gente acredita no Aguibar. Então, é uma honra para mim estar aqui. Eu sou a Aline Odara. Eu sou uma mulher negra de pele clara, oriunda de uma relação interracial. Eu tenho 37 anos, sou cientista social, sou pedagoga, agora numa crise com o meu mestrado na educação, porque a academia é um outro ambiente que também não é fácil. E eu sou a fundadora do Fundo Aguibara, que é o primeiro fundo filantrópico de mulheres negras do Brasil.
que tem a missão de lutar por direitos econômicos, justiça econômica para mulheres negras. O Agbara surge de uma filantropia negra e comunitária, tem sua origem em vaquinhas que eu costumava fazer entre uma rede de estudantes pró-unistas, cotistas, em Campinas, uma cidade a 1 hora de São Paulo, e que é uma organização que não completou ainda 3 anos, completa daqui 20 dias, e que já conquistou um espaço, que já tem algum reconhecimento do campo e que tem o privilégio de contar com importantes investidores, uma rede grande de doadores individuais também, que a gente tenta construir uma parceria que vai para além da doação, mas de sensibilização também para as questões étnico-raciais, né? Criar um compromisso, uma agenda antirracista com os nossos doadores, mas não somente, né? Com toda a sociedade também. Já atendemos mais de 2.000 mulheres através de programas. A gente também agora tem nossa frente de advocacy, que luta pela participação de mulheres negras na elaboração dos orçamentos públicos e também pela democratização do campo de investimento social, privado e filantrópico. Estamos fundando o nosso núcleo de pesquisa e memória agora, para gerar evidências que sustentem o nosso trabalho. A primeira pesquisa, que conta com o apoio da Fundação Luiz Egídio Setúbal, vai ser sobre filantropia negra, um primeiro diagnóstico sobre filantropia negra no Brasil. Além disso, a gente tem nossa consultoria em diversidade e uma frente de projetos especiais, como o nosso festival, jantar, jornadas antirracistas e outros eventos. Esse é o Agbara. Poxa, incrível, Aline. E assim, você contando, né? E a gente vendo o crescimento em 3 anos, o tanto de coisa que vocês já fizeram, e parceiros e avanços. Quem olha agora essa fotografia pensa assim: a Aline e a turma da Agbara tá lá em cima, surfando na boa. Eu queria que você dividisse um pouco os desafios que tem sido essa caminhada de 3 anos, quer dizer, anterior, né? Conta um pouco sobre isso. Bom, são tantos os desafios. Eu acho que o primeiro é existir em um país que tem sua construção feita em cima do racismo estrutural, né? Que é um sistema econômico que priva as pessoas negras de oportunidades para que a gente tenha uma vida digna e que a gente tenha possibilidades de sonhar e de construir o que a gente acredita, de trabalhar com o que a gente gosta, né? E assim, fora todas as outras questões sociais, né, oriundas do racismo estrutural, como o genocídio da juventude negra, desemprego em massa, né, para a população negra. Mas, enfim, pensando filantropia, pensando a nossa atuação, como que o racismo incide no campo, né? O racismo estrutural está em todos os campos, né? Então, o campo da filantropia não estaria isento disso. A gente tem acesso, a gente, população negra, né, em geral, a menos recursos, né? Saiu uma pesquisa recente que, graças a Deus, está no hype, que é da iniciativa PIPA, são parceiros nossos, e que diz que quem conduz transformação social no país, projetos sociais, é, em sua maioria, a população negra, mulheres negras especificamente, né? Acho que 75%. E são organizações que contam com recursos ínfimos na sua gestão. Grande parte nunca recebeu recurso, né? São organizações autofinanciadas pela comunidade.
Então, é uma privação de acesso a recursos, é uma privação de acesso a reconhecimento do que a gente produz, que não é visto como filantropia, só que eu tenho uma concepção, né? Tem uma concepção que eu acredito, que é que o The Wise Fund, né, que promove o mês da filantropia negra nos Estados Unidos, em outros países também, que acredita, né, que é que filantropia é doação de outros recursos também para além do financeiro, né, que é tempo, é recurso criativo, intelectual, disposição, saúde, enfim, e então a população negra sempre lançou mão desses recursos, né, para construir o que a gente constrói nas periferias, né? É isso, a gente faz filantropia, a gente sempre fez filantropia, desde que as primeiras pessoas escravizadas foram trazidas para o Brasil, a comunidade negra se mobiliza para fazer filantropia, pelo desenvolvimento, né, da nossa comunidade. Então, e as nossas tecnologias não são reconhecidas. Então, tem essa privação de recurso financeiro, de reconhecimento, de uma rede de contatos também. São poderes materiais e simbólicos, né? E aí, trazendo um pouco mais para a minha experiência das dificuldades que eu enfrento, o Fundo Aguibara é uma exceção, né? A gente tem furado aí bolhas, né? Acessado espaços que poucas organizações negras acessam, né? A gente é o primeiro de mulheres, mas o segundo só de pessoas negras no Brasil, em um país que tem 56% da população negra. Então, a nossa presença nesses espaços ainda é incomum. E aí é um campo que eu reconheço que faz um esforço, tem feito um esforço nos últimos tempos, de investigar as questões raciais. Então, assim, as pessoas são sensíveis, né, ao tema de raça no campo. Mas entre acreditar que existe o racismo, né, e efetivamente agir para romper com os pactos, né, que mantêm o racismo, tem uma grande distância, né? E aí isso se manifesta de várias formas, né, esses pactos. Então, não é comum eu ser questionada da minha capacidade, assim, enquanto principal liderança à frente do Aguibara, né? Ou então o Aguibara ser questionado institucionalmente, né, com uma equipe composta exclusivamente por mulheres negras, sobre as nossas capacidades. Então, é isso, né? Tem um milhão de exemplos. Eu já fui questionada se eu falava inglês realmente, se sou eu quem faço a captação, mas é você quem faz a captação do Aguibara, entre outras coisas, assim, né? É um espaço permeado de microviolências também, e que não são vistas pela maioria das pessoas que estão ali construindo a filantropia, né? Quem enxerga é quem sofre. E essas microviolências, elas é isso. Ou a gente tem uma boa terapeuta para lidar, e autocuidado, né? Outras formas de cuidado consigo, ou é muito difícil construir dentro de uma organização negra. Mas também conheci ótimas pessoas realmente comprometidas dentro do campo. Estou te dando aqui um panorama geral do que é, né? Sim, não, e a ideia era realmente destampar essa questão dos desafios mesmo e dar visibilidade a isso. Você, na sua fala, você falou de construção de rede de contatos e no início você se apresentou a eu, venho de Campinas, e aí é sobre isso que eu queria te perguntar agora, que é, nessa caminhada,
Você teve que sair de Campinas e se mudar para São Paulo justamente para ser vista por esse setor. Isso ainda, na sua visão, é um mal necessário? Caramba, olha, Fábio, fez total diferença ter vindo para São Paulo, né? O Agbar existe há 3 anos, tem 1 ano e meio que eu tô aqui em São Paulo e tudo mudou depois que eu vim para cá. Tudo mudou. E eu tô aqui em Pinheiros, né? O escritório, o coworking que a gente está também aqui em Pinheiros. Então, as pessoas, elas se reconhecem, né? Elas conseguem criar reconhecer algum tipo de semelhança quando a gente passa a frequentar esses espaços, né? A confiança ela é construída dessa forma, né? Falam tanto de confiança, mas a confiança não é um ser mítico, né? Que a gente fala, precisamos ter confiança. E a confiança brota da chaminé, né? Igual o Papai Noel. A confiança não nasce assim, né? A confiança, ela é também permeada por esses pactos, né? Que mantém o sistema vigente na nossa sociedade. Então, as pessoas vão confiar em quem se parece com elas, né? Isso dos dois lados também. E o que é, né? O que é negociável para mim, né? Ok, me mudei para São Paulo, era uma cidade que eu falava que se tudo der certo eu nunca mais moraria aqui, mas eu estou bem aqui. Surpreendentemente, eu estou bem, aproveitando, desfrutando da cidade também. Mas não era algo que eu me planejei para fazer assim nos últimos anos, né? E aí, mas é isso, hoje em dia onde você está? Estou aqui em Pinheiros. Vem aqui visitar nosso escritório, vem visitar nossa sede. Tá presente nesses espaços, né? Também nos eventos faz total diferença. E eu fico imaginando, né? Como que é difícil para organizações que estão fora desse circuito, né? Essa pesquisa da Pipa retrata bastante isso também, né? Eles foram pesquisar o interior, os sertões, né, do Brasil, e lá que as organizações não conseguem captar. Então fez total diferença, mas assim, para além de território, né, de localização, muitas coisas assim eu tive que me adaptar, né? Primeiro que eu fui militante, né, nos últimos anos. Militei no movimento estudantil, no movimento de mulheres. Então, a gente traz uma linguagem que muitas vezes não enxergam com bons olhos, assim, né? A gente traz essa coisa também de vociferar, de denunciar, né? Então, precisei entender onde que eu estava e como que adaptar a minha linguagem também para esse ambiente. Meu modo de me vestir, é isso, muitas coisas assim, tem coisas que são inegociáveis para mim, né? Mas se eu não tivesse essa disposição também para adequar, teria sido muito mais difícil para a gente. Legal você reconhecer isso, né? Bacana. E também reconhecer que, de certa forma, você se dispôs a se mudar e isso trouxe resultado, né, para o próprio fundo, né? Acho que isso é bacana também de destacar. E um desses resultados é que vocês se tornaram membro da rede Como App. Queria que você contasse um pouco sobre isso, quanto que está numa rede de outros fundos que estão mais ou menos na mesma vibe, né, que vocês. Que tipo de troca que gera, que tipo de aprendizado gera para vocês? Sim, só antes de falar sobre a Como A, eu me mudei, né? Eu fiz essa escolha, eu exonerei de um concurso público, né? Que era o meu sonho. Eu era professora da rede pública de Campinas. Porque o Agbar é meu projeto de vida, é minha agenda de enfrentamento ao racismo, sabe? Que hoje se expandiu e outras mulheres tomam Agbara também como esse projeto.
E eu não tive escolha. Você se A minha arrepende? vida, a minha vida é o Aguibara, não me arrependo. Às vezes me dá medo do futuro, né? Porque é um setor que conta com assim, né? Os recursos direcionados a organizações negras ainda são menores e então a gente não consegue seletizar a nossa equipe. Eu não, eu é isso, eu não tenho garantia de aposentadoria, né? E aí, às vezes, eu penso, meu Deus, eu deixei para trás um concurso público para estar aqui, mas vale a pena, assim, não me arrependo. Me passa, às vezes, porque quando eu resolvo pensar muito mais adiante, né? Mas eu também tenho muita fé nos meus orixás de que a gente vai crescer e a gente vai ter condições de garantir seguridade social, né, para as pessoas que integram. Mas é isso, o Aguibar é a minha vida e eu não poderia ter escolhido outra coisa. É um fenômeno, né? Eu tive a honra de trazer isso para este plano aqui, né? Porque para mim isso estava na ancestralidade faz tempo. Sobre a Comuá é uma rede que a gente tem muita identificação, a gente faz parte de várias redes, mas a rede Comuá, ela está no nosso coração porque a gente se alinha assim na perspectiva de que filantropia não é caridade, filantropia não é lavagem de consciência, mas que a gente tem uma agenda de enfrentamento às desigualdades sociais aqui no Brasil, né? E que a gente tem uma metodologia de fazer isso, que a gente está pensando em novas formas de fazer uma filantropia mais justa, visando uma sociedade mais justa, mas construindo durante o caminho. Eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? A gente tem lá na frente, né, a utopia, o sonho de uma sociedade mais digna para a população minorizada, mas a gente vai praticando enquanto se chega lá, né? Não é uma coisa que está lá e daí quando a gente chega lá a gente vê como que vai ser. Não, é agora. Então tem uma agenda, né? E tá entre grandes, né? Nossa, para a gente nunca pensei assim que a gente fosse chegar aqui tão rápido, tá no meio, né, de fundos comunitários, territoriais que são tão significantes e que constroem tanta mudança assim onde atuam. Para a gente é um prazer imenso, a gente aprende bastante sendo membro da Comuá. E aí é legal destacar que tem muitas maneiras de se fazer filantropia no Brasil, né? Como é uma vertente que traz mais essa identidade que você trouxe na fala anterior de um engajamento, movimento social, militância e tal. Acho que tem um lugar ali muito bem delimitado. Eu acho que é legal destacar isso, como tem outras expressões, o GIF, o ethos, enfim. Cada um tem o seu lugar aí nesse grande, amplo ecossistema filantrópico. Agora, um outro ponto, Aline, é que assim, quando as pessoas pensam no fundo, elas pensam assim, tem bastante recurso, boa parte do recurso que entra no fundo tem que ir para a ponta, no caso, para fortalecer mulheres negras que estão na ponta, e elas acabam não se dando conta de que o fundo também precisa pagar salário para a equipe, né? E quando a gente conversou há não muito tempo atrás, você estava numa dificuldade em relação a isso. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Bom, a gente tem uma rede de doadores individuais, a gente atingiu quase 300 no começo, né, com toda aquela mobilização pela pandemia, a morte do George Floyd também mobilizou bastante, isso foi caindo, né, uma tendência assim que vem sendo apontada em estudos, de que as doações caíram de lá para cá. Hoje a gente conta com 150 doadores recorrentes, a gente está trabalhando para aumentar nesse número. Esse número são esses doadores, né, que formavam esse círculo de doação no começo da Guibara, que deram toda a legitimidade para a gente estar onde a gente está hoje, né? Foi muito surpreendente falar, olha, a gente criou aqui essa organização, a gente já tem 300 doadores recorrentes, né? É um fenômeno. Então, a gente valoriza muito doadores individuais e pensando também no papel de letramento que a gente faz, porque a gente oferece jornadas antirracistas para esses doadores. Mas hoje o recurso maior vem de doadores institucionais, a gente tem
de investidores, né? Eu gosto de falar que é investimento porque é investimento social, né? Você está investindo em algo que vai te beneficiar também. Mas a gente conta com 8 agora, investidores maiores, um internacional, 6 de fundações, instituições e um empresarial. A gente teve sorte, assim, com os nossos investidores. Poucos investem em projeto. A gente tem alguns, a maioria deles que entende a importância de se investir em estrutura, né? De que investir na estrutura é investir na missão da organização. Eu fico muito revoltada quando eu vejo edital assim, tipo, 30% para a estrutura. Eu falei, gente, esse povo acha que a gente vai viver de quê? Que vai pagar as nossas contas. A gente é tudo herdeira aqui, que a gente vai fazer trabalho voluntário para fazer projeto social, sabe? E é isso, pensar em. A gente está. A população negra constrói saberes riquíssimos que não são valorizados nesses espaços, mas também a gente tem uma defasagem assim, né, de acesso à educação formal. Então, a gente tem que investir na nossa formação também. Eu não fiz administração de empresas, né? Eu não. É isso, estamos aprendendo no fazer ali cotidiano, mas a gente vai ter que ter um investimento maior do que outras organizações para investir na nossa qualificação para atender as demandas do campo, né? Essa parte mais burocrática, de mensurar impacto, porque transformação a gente faz, né? O mais difícil a gente faz, que é ter a sensibilidade de entender o que a nossa comunidade precisa. A sensibilidade é a vivência, né? De estar inserida ali naquele espaço a vida toda. Então, esse é o mais difícil de se aprender, né? Se você não nasce ali, dificilmente você vai aprender. Agora, esse saber mais técnico, a gente não tem, né? Não teve acesso e a gente precisa dominar. E aí a gente tem que ir atrás de formação, etc. Isso custa, né? Então, a gente vai ter um gasto maior para se estruturar, né? Pensando um pouco mais individualmente, a gente, né, não frequentava os espaços que a gente frequenta hoje em dia também. Ter unha feita custa dinheiro, tá com cabelo bonito custa dinheiro, porque se você não se porta dessa maneira, vão desvalorizar o seu trabalho. É verdade isso, eu não estou brincando. Então, são custos que as pessoas elas não colocam na ponta do lápis, né? Mas eles existem. A gente está acessando um espaço que a gente nunca acessou, isso vai demandar mais. A gente não tem condição de doar mais do nosso trabalho. Eu já trabalho 10, 15 horas por dia, às vezes, sabe? Não tem condição de doar mais do que isso. Precisamos pagar salário digno para a nossa equipe, porque sabe o que acontece, Fábio? Se a gente não desenvolve um plano de carreira e não tem um salário que seja competitivo ao mercado da filantropia, a gente vai ser máquina de formar gente competente e qualificada, e aí, depois de 6 meses, 1 ano, a gente vai perder o nosso quadro. Porque a gente não tem condições de concorrer com fundações maiores que vão absorver essas pessoas. Então, é isso, né? São inúmeras questões aí que a gente tem que considerar para pensar que tem que investir em estrutura, principalmente para organizações que vêm de contexto periférico e que estão fazendo de forma brilhante, né? Eu acho que é um pouco o reconhecimento e apostar que as nossas tecnologias são as mais eficazes, né? Para a transformação social, é investir nessa ideia. E você colocou na tua fala
o desafio de trabalhar de 10 a 15 horas por dia. E eu queria fazer um gancho aqui com outra questão, que é, recentemente você fez um post, acho que foi no LinkedIn, falando sobre burnout. E o quanto as pessoas, até no nosso setor mesmo, glamorizam, que tem que trabalhar duro, o impacto e tal. Queria que você falasse sobre isso. A população negra é a que mais sofre com questões de saúde mental, estatisticamente, né? Mulheres negras são as que ocupam os maiores índices, né, de depressão, crise de pânico, ansiedade, e não tem acesso, né? Geralmente não tem acesso a tratamento adequado, dependendo do SUS, né? No SUS a gente tem um modelo incrível, mas a gente sabe que a realidade é de muita espera, né? E a gente não cresce assim, entendendo o que é cuidar da saúde mental, né? Eu acho que também teve isso da sociedade, né? Ter mais acesso à informação e entender e desmistificar um pouco, né? Tirar o preconceito sobre esse assunto. E aí a gente começa a entender mais, enfim. E passa a entender que não tem como manter a sua saúde mental em dia se você vive para trabalhar, sabe? O ano passado eu vivi, esse ano eu tenho trabalhado bastante também, mas eu tenho tentado relaxar os finais de semana. Não são todos, né? Vira e mexe, eu tenho que trabalhar. Mas eu cheguei em São Paulo, né? Que é essa cidade cinza. E aí eu trabalhava de manhã até a noite, de final de semana eu não ficava aqui e comecei a me sentir deprimida também aqui, sabe? Pouco aberta também para a cidade no começo, e fui me abrindo. Isso com cargas pesadíssimas de trabalho que eu tinha, né, que eu ainda tenho, mas que era pior no ano passado. A gente conseguiu expandir um pouco a nossa equipe. E aí, no final do ano, lá perto do dia 20 já, não à toa também, eu travei, assim, tipo, eu tinha muito tremor, eu não dormindo, às vezes eu acordava com tremor, e eu não conseguia sentar e me concentrar e fazer nada, um bloqueio, assim, né? Eu tenho acompanhamento terapêutico, então, né, tive ajuda ali naquele momento. Mas foi muito assustador, assim, né? E aí eu comecei a pensar que, tipo, isso não está certo, né? A gente, duas coisas, né? Transformação social a que custo e ascensão a que custo, sabe? Vira e mexe eu me pergunto, gente, será que, tipo, isso é o que tem pra gente, sabe? Para a população negra é ascender, chegar mais longe do que as pessoas que vieram antes na família e não viver, sabe? Tipo, morrer com nem 50 anos, é isso? E comecei a pensar, né, como que o campo pode ser como que o campo pode cuidar da saúde mental das pessoas que trabalham no campo. Então, como que a gente pode prover espaços também, sabe, mais saudáveis, né, para todos os corpos, né, para todas as vivências. Como que a gente pode mudar a forma com que a gente mensura impacto, né? Como que os investidores podem pensar em formas mais saudáveis também de cobrar a contrapartida do investimento. E eu não tenho nenhuma resposta assim completa sobre isso. Eu acho que valeria até estudos sobre saúde mental e filantropia, terceiro setor, porque é isso, né? Tem essa ideia de que se doar sempre para o outro é o caminho e a gente se negligencia demais também, né? Então é uma mistura disso com uma mistura do campo exigir muito, né? De investimento social, exigem como se a gente fosse do mercado financeiro, né? E tivesse que ter que produzir, né? Na mesma medida que o setor produtivo da indústria e etc., produz. Só que a gente está falando aqui de mudanças de 400 anos, né, de problemas que existem há 400, 500 anos, e não há nenhuma chance.
da gente mudar isso em 5 ou 10 anos, mas cobram a gente para que isso aconteça. Eu tive uma proposta de investimento ano passado que foi, iam dar lá um valor X, que não era muito, e aí a gente teria que atender mulheres por 30, desculpa, por alguns meses, acho que 10, 12 meses, mas a gente precisaria garantir que elas iriam ter 30% de aumento de lucro. Meu Deus, como que a gente faz isso, sabe? Tipo, isso é muito desonesto, porque qual é o setor da economia que cresce 30% ao ano, sabe? Falei, gente, não é possível. E aí respondi, né? E aí a gente, enfim, abriu um diálogo, mas é irreal, sabe? Essas cobranças são irreais e tudo isso corrobora para a gente ter burnout. Então a gente precisa urgentemente. Outra coisa também, Fábio, tipo, não saber do seu futuro, né? Então eu saio de um cenário, personalizando aqui na história agora, eu saio de um cenário onde eu era funcionária pública com estabilidade, né, com uma família também para ajudar, né? E aí eu abro mão por conta de construir o Aguibara, nessa organização tão potente. E aí eu não sei o que vai ser da minha vida mais o ano que vem, entendeu? Então, como que a gente pode falar? Isso me gera angústia, isso me gera muita ansiedade. Não é só sobre mim. São 10 famílias no Aguibara que dependem do Aguibara diretamente, fora as mulheres que a gente atende. Mulheres negras são arrimo de família, né? Então, como que a gente consegue ficar tranquila e cuidar da nossa saúde mental sem saber do amanhã, sabe? E aí não tem como se não for pensar em investimento a longo prazo. E investimentos a longo prazo constroem uma relação mais honesta também entre investidores e organizações. Porque como que eu vou chegar e fazer algum apontamento sobre uma conduta de um investidor que, enfim, fez alguma coisa que nos desagradou? Como que eu vou chegar e apontar se eu não tenho a segurança de que o ano que vem ele vai continuar comigo? Como que se constrói uma relação honesta assim? É óbvio que eu vou ficar quieta e vou me silenciar. É assim que as coisas funcionam, sabe? Essa coisa de confiança, não sei o quê, é material, parte do material também. Não é só elucubração, sabe? Então é isso, né? É muita coisa que a gente tem que pensar assim, tipo, e querem organizações que se garantam a longo prazo, né? Ninguém quer investir em organização que acha que vai terminar amanhã. E as organizações têm intenção de existir a longo prazo, porque a gente tem pé no chão e sabe que as mudanças são a longo prazo, que a gente não vai mudar nada do dia para a noite. Mas a gente não consegue investimento a longo prazo, entendeu? Não fecha. Isso não fecha. Querem investimento a longo prazo, mas não querem investir a longo prazo. Enfim, né? Querem organizações que existirão por longo prazo, mas, enfim, são muitas questões aí, e eu quero, inclusive, já comecei a escrever, né? Eu escrevi um artigo, ainda não publiquei, mas eu quero ter mais tempo também para criar, sabe? Eu quero muito que o Aguibara seja a ponta de lança nesse pensamento, né? Sobre como decolonizar o investimento social privado no Brasil. E aí eu preciso de mais recursos para não acumular funções, como eu acumulo atualmente no Aguibara, e conseguir produzir pensamentos também. Pensamento feminino, feminista, negro, periférico, sabe? É importante também. Por favor, faça isso. Produza conteúdo, dissemine, porque é um outro olhar sobre o tal da confiança, sobre o tal do tema decolonial, enfim, de quem tem vivência pé no barro, né? Outra história, né? Então,
Acho que é muito legal te ouvir aqui. Bom, te agradecer demais pelo papo e deixo aberto aqui para você fazer essa merchan final, consideração final, como você quiser. Bom, eu vou fazer o meu merchan de sigam, acompanhem o Fundo Aguibara nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, doem para o Fundo Aguibara, também lá vocês vão ter acesso para a plataforma de doação que a gente usa. O Fundo Aguibara é uma organização inovadora por inúmeros quesitos, e um deles é a gente estar disposta a construir junto, sabe? É isso, a gente está disposta a ouvir, a gente está disposta a fazer apontamentos necessários. Acho que a gente vai ficando cada vez mais confiante também, né, para fazer provocações para o campo. E é isso, contem com a gente também, sabe, para pensar, para esse compromisso, né, que tem que ser criado, que é urgente, que é o compromisso da ação antirracista, né? Acho que é isso, eu tô com uma urgência, assim, né? As meninas no Aguibara também, a gente sempre fala disso. Não dá mais para a gente só ficar conversando e vai em palestra, sabe? Aliás, quem vai em palestra geralmente sobre antirracismo é a galera negra, né? A galera branca não acompanha muito, mas é isso, a gente precisa partir, sabe, para agir, e a gente tem disponibilidade e disposição para construir esse diálogo também. Então, contem com o Fundo Aguibara para isso e doem para o Fundo Aguibara também, porque acho justo também, né, que a gente seja reconhecidas materialmente e simbolicamente por essa disposição de construir junto com o campo da filantropia. É isso. Muito obrigada, Fábio. Nossa, eu que agradeço. Os links todos na descrição, aí, inclusive de doação. Aline, obrigado demais, viu? Força aí na caminhada. Axé. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí truta é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100, vida louca.